Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Matheus Reis. Esse aqui talvez seja o vídeo mais emocionante da história do canal. Eu venho trazendo vídeos agora com o pessoal que eu gosto muito. E hoje eu estou tendo o imenso prazer de estar aqui com o Marco Ribeiro, estar aqui com uma das pessoas que marcou a infância de muita gente. E você não está ligando o nome à pessoa ainda, Marco Ribeiro? Deixa ele falar um pouquinho para vocês saberem o que ele faz. Fala aí, Marco. Olá, Matheus, tudo bem? Você pode me chamar de gênio, bilionário, playboy, filantropo. Eu sou esse cara que está na sua camisa, o Homem de Ferro. Sensacional! Marco Ribeiro, o dublador do Homem de Ferro e vários outros personagens que a gente vai bater um papo aqui. Marco, brigadaço, eu falei para você antes, é uma honra, acho que é a maior honra aqui do canal poder estar falando com você. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com você também, com o seu público aí, esse pessoal que ama tanto a dublagem, e você também que ama e gosta da dublagem, né? A boa dublagem, e por isso que a gente está aqui batendo esse papo legal, e vai ser bom, vai ser bom. E eu vou começar falando sobre o que eu comecei na introdução mesmo. Você faz parte da infância da maioria das pessoas, da infância, da adolescência, da parte adulta, todo mundo que gosta desse mundo de filmes, cultura pop, você faz parte da vida, você está dentro dessas pessoas. Como que é isso para você, essa repercussão aí no dia a dia? É interessante porque eu comecei em dublagem em 1985, né? 85 para 86. Então temos aí uns 35 anos, né, mais ou menos, de dublagem. Então a gente vai passando por gerações. Então hoje eu tenho fãs, né, vamos dizer assim, que com seu filhinho eu já tenho neto. Meu filho tem 25 anos, eu já tenho um neto de 2 anos e meio. Então eu vou conhecendo pais também que me viram, poxa, você fez parte da minha infância, e hoje já é pai também, então cresceu junto. Eu comecei em dublagem com 15 para 16 anos, né? Então hoje eu vou fazer 50 agora em agosto. Nós estamos em 2020, né? Agora em agosto vou fazer 50 anos e então é muito legal porque você vê várias gerações, você passa por várias gerações, e às vezes uns caras grandão de 2 metros e pouco barbudo, você fez parte da minha infância. Eu falo, rapaz, não espalha isso não. Não espalha no que o povo acredita. Que dia de agosto? Só uma curiosidade. 22 de agosto. Nossa, eu faço 28 de agosto. Opa, legal, pouco, legal. hein? Os de agosto são os melhores. São, isso aí, sem dúvida, né? Agora eu comprovei mais ainda que os de agosto são melhores. E qual foi o seu primeiro personagem? Você iniciou na parte da dublagem, qual foi o seu primeiro personagem? Assim, um personagem de mais destaque, você começa fazendo coisinhas pequenas, né? Um guarda ali, uma coisa. Teve um personagem lá em Rambo, era um desenho do Rambo que tinha, e eu fazia lá que era o Ninja Branco. Era o Ninja Branco, era um personagem lá que lutava contra o Rambo, e depois, um personagem um pouco maior que eu fiz foi o Tartaruga Ninja, que era o Rafael, né, do Tartaruga Ninja, aquela primeira lá de trás. Santa Tartaruga, que vontade de comer uma pizza, tal, mestre Splinter, vamos lá. Incrível, que então, incrível. Aquele pessoal lá, Tartaruga Ninja foi um dos primeiros personagens grandes assim que eu fiz. E esse desenho das Tartarugas Ninjas, eu tinha ele em VHS. Eu tinha 2. E eu assistia em looping. Eu acho que eu quebrei a fita de tanto assistir aquela sequência. Incrível, é incrível. E aí eu comecei a gente começou a conversar e eu comecei a lembrar das coisas que você fez, tudo claro. E aí quando você falou Rafael, vi numa outra entrevista, você falou Rafael, nossa, é verdade, aquele Rafael. Santa Tartaruga! Nossa, já vim de longe a admiração que de legal, você. Que legal. Incrível, muito legal. E você já deve, não sei se você, às vezes a gente fica, eu como fã, fico meio sem jeito de chegar. Por exemplo, se encontrou numa CCXP da vida, em um evento, na rua. Muitas pessoas devem chegar em você e pedir para você, faz aquele personagem, faz aquilo, faz. Isso irrita um pouquinho, às vezes enche o saco, ou você está sempre disposto assim? Não, a gente tá de boa, não tem problema. O nosso trabalho é esse e as pessoas gostam do trabalho. A gente até pouco tempo não era reconhecido, a internet nos permitiu
que conhecesse, né, a voz, a cara da voz. Inclusive, eu tenho um quadro no meu Instagram que chama-se A Cara da Voz, onde eu trago outros dubladores e tal, e mostro um quadro de 1 minuto só no Instagram ali, onde eu mostro os dubladores, quem faz ali, e as pessoas ficam loucas, né? Porque aí sabem o rosto que está por trás daquela voz, né? Chama-se A Cara da Voz. Então, isso é muito normal. O dublador só se irrita, às vezes, e aí eu falando aqui, o pessoal vai fazer só para botar pilha mesmo, é quando chega assim, aí você chega pro dublador e fala, poxa, você faz o Robert Downey Jr.? Ah, faço. Ah, então imita aí. Aí você vai e fala, gênio, bilionário, playboy, filantropo. Caramba, igualzinho! A gente fica irritado quando fala imita aí, porque o dublador não imita, ele dubla realmente. Ele faz, né? A Ele voz. faz. Você não está imitando ninguém, né? Você está fazendo a voz. Fazendo a voz que é dele, que é da própria pessoa. E é engraçado isso porque realmente foi com a internet, com uns tempos atrás, eu não conhecia, a gente assiste isso muito, eu sempre gostei de coisas dubladas, e a gente vai assistindo, e aí quando eu comecei não sei, não lembro quem foi a primeira pessoa que eu vi um vídeo falando com um dublador, aí veio aquele estalo, eu falei, nossa, peraí, agora é a hora que eu vou ver todo mundo que está por trás das obras que eu gosto, e sair pesquisando, e aí você começa a conhecer a carreira, aí você começa a fazer a ligação ao Rafael, o Homem de Ferro hoje, isso é mágico para a gente, para a minha geração, pelo menos. E eu tenho postado quase que um vídeo por dia com trabalhos meus, tem praticamente um vídeo por dia. E tem coisas que as pessoas, caramba, eu não sabia que você fazia isso, não sabia que você fazia esse personagem e tal. Tem vários personagens que marcaram a infância de muita gente e as pessoas não sabiam que, por exemplo, era eu que fazia. Aí quando eu postei lá, as pessoas ficavam admiradas, até porque às vezes são tipinhos, né? São outras vozes que a gente faz e tal, ou então até a voz normal mesmo, mas a pessoa não ligava a voz ao dublador, né? E qual é a frase que mais pedem para você falar, assim, de todos? Olha, tem várias, na verdade. Tem a do Homem de Ferro, Não fala tem uma todas, não, cobra. não fala todas, não, que no final a gente vai fazer um. Mas fala algumas, Uma mas brincadeira. todas não. Tem uma que o pessoal fala, por exemplo, demais, alguém me segure, vamos ao Cocobongo, que é o Máscara, né? E tem outro personagem icônico aí da Disney também, mas no final a gente fala a frase marcante desse personagem e várias outras coisas. O Michael Caio, né? Manda Incrível. não, vamos lá, Júnior, seu cabeçudo. Faz o não, faz aí, pessoal. Não. O pessoal pede pra gente fazer sempre. Incrível. É incrível, eu fico. Eu não consigo conter, eu fico escutando, vem os E personagens. vem à mente, né? Incrível. Os personagens vêm à mente. Incrível. E tem algum. Eu vi isso numa entrevista que você deu. Desculpa, não vou conseguir lembrar o canal. Mas você criou um bordão para um personagem super. E é um bordão hoje que é super famoso. É isso Sim, mesmo? sim, sim. É o Yusuke, né? Do Yu Hakusho. É Sim. esse? Que Que eu tinha visto, não. Não, porque tem o Yusuke também, que Sim. ele foi considerado aí uma das melhores dublagens já feitas para anime, a melhor dublagem já feita para anime, né? E aí eu comecei, para o bonde que Isabel caiu, como é que é? Rapadura é doce, mas não é mole, não. O que é, minha filha? Tá pensando o quê? Tu é grande, mas não é dois, eu sou pequena, mas não sou metade. E por aí vai, né? Isso é incrível. Inventando essas coisas, esses bordões pegaram e as pessoas Esses falam até bordões. hoje. Mas tem um bordão que ficou assim. Ele se tornou parte do personagem, que é das Sim. tartarugas. Tartaruga Ninja. Senta, tartaruga! Esse? É Senta, esse, tartaruga! que Tem ele era uma uma. adaptação, não era? Era na verdade, porque no original eles falam Kawabanga, que é uma gíria surfista, né? E para a gente não fazia sentido na época. E eu fazia o personagem em cima do Rodney, que fazia o Robin antigo. Santa ignorância, Batman! Não sei o quê. Eu fazia uma voz mais ou menos parecida com a dele. E aí, numa dessas brincadeiras, eu não lembro se fui eu, ou se foi o Manolo, ou que fazia o Leonardo, ou se foi um outro dublador. Santa tartaruga, Santa tartaruga. Aí pegou, aí todo mundo fazia o Santa Tartaruga. E hoje o Santa Tartaruga é um icônico tanto quanto o Cauabanga. O Brasil aqui é mais importante que o Cauabanga. Porque o Cauabanga, geralmente, hoje em dia, a gente consegue ver muita coisa
americana, né, aqui. Então, vem a revista, escrito Cauabanga grandão, os jogos tem o Cauabanga, mas pra gente era assim, peraí, eles gritavam Santa Tartaruga, tá errado alguma coisa aí. É porque fazia mais sentido naquela época, né? Cauabanga, o que que é isso? Cauabanga, Cauabanga! A Santa Tartaruga. Muito bom. Você falou do Yusuke e era a minha próxima pergunta, né? A próxima Sim. coisa que... O Yusuke é um personagem que, ó, é o que eu ia te mostrar. Olha aqui. Que legal, que legal. Eu tenho Eu também. quase comprei um desse lá fora, mas aí eu fui naquela de, não. Sei como que é. E é um anime. Eu conversei com o Peter do Nerd aqui, e não sei se você chegou a conhecê-lo. Não, o E Peter eu, é nosso amigo, a gente esteve lá em churrasco já na casa dele. Ele sim, é um tarado pelo Yu Yu Hakusho. sim, então, é o meu anime também favorito. Eu conversei com ele, é o meu anime favorito. E foi um marco, como você mesmo falou, foi um marco na história da dublagem, né? Muita gente torcia o nariz, e não sei o quê. E o anime, assim, revolucionou a parte da dublagem, porque ele colocou bordões do nosso dia a dia e todos os personagens, a gente virou uma comédia e ação tão gostosa de assistir. Como foi o significado para vocês, assim, o pessoal da dublagem? Como foi esse anime? Qual foi a importância desse anime para os outros aí? O Yu Yu Hakusho foi o primeiro anime dublado no Rio de Janeiro. Né? Acho que foi um dos primeiros, na época de Manchete e tal. Era tudo dublado em São Paulo. Então, o cliente, eu contactei o cliente, fui atrás, e era uma aposta, vamos dizer assim, do cliente, porque todos os animes de sucesso da época eram dublados em São Paulo. E aí o cliente veio fazer conosco, eu peguei o trabalho porque foi feito lá na Audio News, que é a minha empresa. O pessoal já deve ver. Versão brasileira Audio News. Hoje a gente faz Simpsons e tal. Tem 20 e poucos anos de mercado, 25 anos de mercado aí. Então, na época, a gente pegou o Yu Yu Hakusho. A empresa estava começando, tinha uns 2, 3 anos mais ou menos. E aí a gente era tradução, era japonês, o original japonês. Então arrumei um tradutor japonês e tudo, então era muito, muito difícil para todo mundo, porque era muito. E estava escrito, sim, senhor. Caramba, como é que a gente vai fazer isso? E você estava lendo e de repente se perdia, dizia onde é que está, porque você não tem referência nenhuma. Até que a gente foi pegando o ritmo e tinha umas coisas assim. Ele foi por ali. Aí, tipo, meu Deus do céu, cadê esse cara? Pelo amor de Deus, ele sumiu? Cadê esse cabeçudo? Foi por ali. Incrível. Então a gente tinha que botar algumas coisas assim para poder ir preenchendo. E sem contar que o Yusuke era um debochado tremendo, né? Um malandrão debochado. E aí eu, como era o dono da empresa, o diretor de dublagem, e fazia o principal, porque eu ganhei teste, não foi no Jabá, ganhei o teste para fazer o teste de voz, e aí eu liberava o pessoal também, não, até dava uma força para não, pode falar isso aí, pode falar isso aí. E tinha um elenco muito bom, um elenco de gente muito criativa, muita gente boa, o Peterson, que fazia o Coema também, muito criativo, então, e Muito o bom, personagem Coema. também pedia, o personagem permitia, vamos dizer assim, porque fica desconexo. Às vezes, se você está fazendo um personagem mais sério e que não encaixa, aí fica uma coisa meio forçada. Sim. Mas nesses personagens cabia. Então, o Yusuke era irreverente, era moleque, era debochado, então cabiam algumas coisas, né? E eu fui botando, o cliente foi aceitando e ficou, né? Essa do cliente aceitar era uma pergunta. Como que foi você mandar para eles, do cliente aceitar, e os outros dubladores? Teve algum preconceito? Falei, nossa, eles mudaram muito, botaram bordão. Teve algum preconceito dentro da indústria? Não, na época a gente já brincava com isso, com Tartaruga Ninja lá atrás a gente já brincava com isso. Né? A gente começou a mudar texto, mudava o texto, brincava, falava do carro do dublador amigo, parece o carro do Manolo, não sei o quê, não pega esse negócio aqui e tal. A gente brincava com essas coisas todas. Muito bom. A ponto do mixador estar fazendo o filme, pegar esquece esse script, vocês não falam nada do que está aqui. É claro que a gente não distorcia a história, mas a gente Sim. ia mudando ali as coisas. Então, no Yu Hakusho foi assim. O pessoal da Manchete, o Eduardo Miranda, na época, que era o cara do departamento de cinema, falou, tudo bem, beleza, tô adorando, tô amando, que é um fanzaço também, inclusive um beijo pro Eduardo, gente muito boa. E ele falou tudo bem, que era o cliente que recebia o filme, na Manchete que exibia, e a Ticara Filmes, que era a dona do filme aqui no Brasil, que tinha os direitos. Então eles deixaram, aí, rapaz, aí foi embora, a gente foi inventando. É claro que
nem palavrão, nem nada, forçação de barra. Embora às vezes o desenho fosse mais forte, né? Por causa da cultura japonesa, tinha umas cenas assim meio loucas, mas em termos da dublagem a gente não mandou nada assim que fosse agressivo, né? Era só brincadeira mesmo. De novo, eu vou parar o vídeo de vez em quando, porque eu acho sensacional estar falando com você, ouvir a voz, assim, eu me sinto dentro eu fico viajando, você fica falando, aí eu fico imaginando, assim, imaginando cenas do Yusuke, agora a gente tá falando de Hakusho, imaginando cenas do Yusuke, imagino o Tony Stark falando do anime, eu fico viajando, que devaneios. Mas, ó, a dublagem, ela teve, me corrija se eu estiver errado, sempre teve um pouco de preconceito, principalmente no Brasil. Eu sempre vi muita gente falando assim, eu não assisto dublado, só assisto legendado, não sei o quê. Eu, particularmente, sempre amei assistir dublado, e muita gente falava, nossa, você assiste dublado, nada a ver, não quero ter um ator, um sotaque carioca no meu personagem favorito, e blá, blá, blá. Só que, na minha visão, até assistindo outras dublagens espanholas, dublagens americanas, a dublagem brasileira sempre teve um quê a mais. É a impressão da gente, porque está falando a nossa língua, ou a dublagem brasileira ela é diferenciada? E como foi vocês lidarem com esse preconceito e ganhar desse preconceito? Às vezes, até hoje, algumas pessoas, porque a dublagem e tal, porque não conhece. É por isso que também eu tenho uma campanha, junto com a Cara da Voz, eu ponho uma campanha, uma hashtag que eu criei, que é prestigie a boa dublagem. Porque tem dublagem ruim, realmente tem. Esse tempo de quarentena, a gente está aqui em abril de 2020, na quarentena do coronavírus aqui, e eu estou meio internado em casa vendo algumas coisas, e realmente tem coisas terríveis que não são feitas por profissionais. Às vezes as pessoas não são nem atores. Não sei o preço que estão cobrando, os estúdios, enfim. Então tem coisas ruins realmente. Então as pessoas pegam isso e nivelam por baixo, quando a maioria, a grande parte, é feita por profissionais. No Rio de Janeiro e em São Paulo, profissionais que a boa dublagem começa na tradução. Uma boa tradução, né, uma boa direção, uma boa escalação. Você escalar a voz, poxa, a voz que vai combinar com esse personagem é a voz de fulano. Então, como é que você sabe que está bem dublado? Quando você não percebe que está dublado. Fala, caramba, parece que está falado em português isso. As expressões, a labial, a voz, parece que sai da boca da pessoa. Não é aquela voz que parece que sai de outro canto qualquer, entendeu? Então essa é a boa dublagem, com intenção. Se o ator tá firme ali, a pessoa tá fazendo com intensidade. Então tem essa diferença, porque o filme legendado, por exemplo, você perde aí 80% da ação do filme lendo a legenda. Se é um filme de ação, então, que você tem que ficar lendo muito e é ruim, né? Você perde. E agora, se você não gosta de dublagem, se a pessoa não gosta de dublagem e prefere o original, seria bom que ela visse o filme no original, sem legenda. E nem todos têm né, a capacidade de assistir o inglês ou a língua original que for, para ver o filme todo no original. Esse é o ideal sempre, né? Você vê o filme todo no original, sem legenda, sem dublagem, sem nada. Mas, infelizmente, não dá. E sem contar que grande parte da nossa população não sabe ler, e às vezes, quando são analfabetos, às vezes funcionais, não tem uma boa leitura. Né? A gente que, graças a Deus, estudou e teve oportunidade, às vezes você não consegue ler, você se perde. Né? E tem gente que tem dificuldade, sem contar as pessoas que têm problema de visão, não é? Que não conseguem enxergar e tal, não consegue ler direito, ou óculos. Precisa de óculos e tal, ou são cegos realmente, não tem a visão, e essas pessoas ficam alijadas, né? De apreciar o trabalho. Então, a dublagem ela tem uma importância, inclusive social, né? Inclusive social. Sabe uma coisa que eu tenho em dublagem? Quando eu assisto uma série, um filme, por exemplo, a Marvel fez uma série nos cinemas, né? São vários filmes. Quando troca o dublador, eu acho que eu me apego tanto à dublagem, quando ela troca, causa estranheza. Claro que, assim, a estranheza é natural, vai passando um pouquinho. Eu tenho um caso, você pode até falar quem é, eu nem não sei o dublador que é, no caso de Lost. Eu assistia Lost, aí eu tenho um personagem que é o Soyuz. Ele acho que passa 4 temporadas com um dublador e as 4 da outra.
E aí você vai com aquele personagem, quando ele troca, quando você vê que trocou, você fala, nossa, não vou querer mais assistir. No terceiro episódio, você não lembra mais da voz anterior, Da que voz, ele você já te acostuma. ganhou. O Lost, eu acho que ele foi dublado em São Paulo, começou a ser dublado em São Paulo e depois foi dublado no Rio, que foi o que aconteceu, o inverso com o Game of Thrones, que começou no Rio e terminou sendo dublado depois em São Paulo. Então, realmente há uma identificação Choque, com o personagem, né? Um choque. Por exemplo, eu dublo o Robert Downey Jr. há 28 anos, desde Chaplin e tal, que eu venho acompanhando. 90% dos filmes do Tom Hanks eu fiz. Jim Carrey também, 90% dos filmes. Então, às vezes, quando você... Porque o ator vai abrir a boca, você já espera, é aquela voz. O cara tem essa voz, porque no Brasil ele tem essa... Ué, é outra voz, a pessoa já fica meio estranha, porque há uma identificação. Por isso que a gente tem um código de ética de você manter a voz, né? E o cliente também não é bobo, ele sabe que dependendo da situação, se trocar a voz, vai o perder, público né? reclama, vai perder, né? Aconteceu com o Capitão América, né? O dublador do Capitão América, né? Teve uma questão ali que foi tocada. Os dois dubladores são excelentes, né? Teve uma questão e precisou ser trocada. E aconteceu isso que você falou. As pessoas estranharam no começo e depois acabaram se acostumando. Embora realmente os dois, eu acho que ficam muito bem no personagem. Assim como tem um personagem, o Will Smith. Eu dublei vários filmes do Will Smith. O Hancock, dublei o Esquadrão Suicida, Sete Vidas, Segredo de Estado, vários filmes do Will Smith. E o Márcio Simões também. E o Manolo Rey, que dubla o Maluco no Pedaço. Então, outro dia eu fiz um vídeo com nós três, assim, falando, o pessoal, os três Will Smith. Então, todas as três vozes se encaixam bem no personagem em determinadas situações. Então, às vezes, a pessoa pode estranhar um pouquinho, mas depois já se acostuma, né? Mas tem vozes que, quando são substituídas, causam realmente um espanto completo. E eu quero te agradecer muito você ter ficado até o final com o Homem de Ferro. É claro que às vezes não depende de você, às vezes depende de outros trabalhos. Enfim, existem, como todo trabalho, né, existem várias coisas que estão no meio que a gente não, às vezes não tem controle. Mas eu quero agradecer muito, porque ver o Homem de Ferro na última cena, estralando o dedo, falando eu sou Homem de Ferro, com a mesma voz que ele falou no início do No primeiro início, filme, né? Cara, 10 anos antes, né? 11 anos antes, né? trouxe a emoção que que a gente teve, a mesma emoção que o mundo teve com aquela cena. Porque talvez se fosse com uma outra voz, você teria emoção, mas fala assim, pô, sabe que falta aquela cerejinha no bolo? Viria a lembrança lá, o início. Eu estava no cinema, numa sessão dessa aí, e Incrível. na hora o pessoal foi à loucura e eu ali encolhidinho, ninguém sabe que é você que está ali e tal. Se bem que no final algumas pessoas reconheceram, pediram para tirar foto e tal, mas no geral ali estava todo mundo ali e eu quietinho ali. Como foi participar acho que o maior evento cinematográfico até hoje? Eu digo maior evento, as pessoas podem falar, nossa, não sei o que, mas o maior evento porque foi o maior em tamanho mesmo. Primeira vez que uma empresa faz essa quantidade de filmes com esse tempo inteiro montando uma sequência, e foi uma novidade. Tipo, nunca tinha acontecido uma história contada com vários filmes se ligando e tudo mais. Como foi fazer parte disso? E você dubla o maior personagem da cultura pop hoje, né? Hoje, do filme com maior bilheteria do mundo. E você E um estava dos dentro, maiores você... salários de Hollywood, né? o maior salário de Hollywood O também. maior Eu podia vir salário. para você, né? Inclusive, nós estamos ali pertinho, eu e ele estamos ali assim, pertinho. Não, mas é interessante porque lá em 2008, quando a gente começou, esse filme, essa série, né, como você falou, marcou muita coisa. A volta, o grande retorno do Robert Downey Jr., né, o cara que foi no fundo do poço, realmente, do ponto de vista pessoal, com drogas, com tudo, um ator excelente, mas Preso, que né? preso, a carreira dele havia acabado. Então os caras resgataram ele e alguém apostou nele e falou, não, vamos lá que você é o cara. E no começo, vou fazer o Homem de Ferro. E as pessoas não tinham noção, né? Ninguém tinha noção do que se transformaria. E acaba que hoje o universo Marvel, eu acho que, sei lá, 60%, 70% é o Robert Downey Jr., né?
tudo começou com ele ali. Ele foi a cara da Marvel, né? Vamos dizer assim. E aí você estava lá, você viu a emoção das pessoas numa frase dele, numa ação dele. Como você está vendo a sua voz e a galera... Porque eu fui no cinema, você também foi, acabou de falar. As pessoas vibravam, pulavam, batiam, parecia estádio de Sim, futebol, né? parecia estádio de futebol, parecia torcida. E foi bem interessante porque o Robert Downey Jr., apesar de eu fazer há 28 anos, o cliente pediu o teste para o Homem de Ferro. Pediu para confirmar a voz. Até mesmo. Então, eu fiz teste, fui eu, o menino que acabou fazendo o Jarvis, que depois que foi o Borgert, e teve mais um ator, acho que foi o Marco Antônio, que já tinha feito o Robert em 1 ou 2 filmes, uma coisa assim, para confirmar a minha voz. Aí eu fiz e ganhei. E agora, há pouco tempo, o Dolittle, quase que eu não faço o Dolittle, porque o pessoal achou que ia ficar uma voz muito de super-herói, não sei o quê. E o cliente lá de fora, aí o cliente aqui, o representante aqui no Brasil disse, não, pelo amor de Deus, não pode trocar a voz, senão vai complicar tudo e tal. O cliente lá fora tinha pensado, não, mas a gente quer mudar, porque senão vai ficar uma voz de super-herói. E o pessoal, não muda, pelo amor de Deus, que vai causar, porque... E não por minha causa, mas ia ser complicado, né? Não, e ele não vai mudar a voz do Robert Downey Jr., né? Ele não vai contratar o Robert Downey Jr. e falar assim, já que você está muito atrelado ao Homem de Ferro, troca a voz. Não vai falar isso. Ele fez um trabalho de ator, a voz dele está diferente. Então, como a gente é ator também, é claro, se ele fizer um macaco, a gente vai fazer uma voz de macaco. Se ele fizer... Enfim, a gente faz o que está na tela, o que se pede para a gente fazer, entendeu? Então, graças a Deus, a gente fez a direção do Manolo Rey e foi fantástico, foi fantástico. Eu ainda não vi, como diz o Silvio, eu não vi ainda. Saiu do cinema, quando eu ia ver, entrou o Corona e acabou com tudo. Mas, né? Eu pretendo ver, porque eu ainda não vi o filme. E você gosta de coleção? No meu canal aqui tem muita de coleção. Você gosta de coleção? Você tem alguns personagens que você dublou aí? Eu tenho uns Funkos que eu trago lá de fora, que eu faço sorteio de vez em quando, mas tenho a minha coleção. Tem coisas que eu ganhei já, inclusive tem bastante coisa do Homem de Ferro. Minha mulher até disse, entrar mais um Homem de Ferro aqui, ou ele ou você, alguém vai ter que sair, porque é muita coisa, não tem lugar nem onde guardar. Tem bastante coisa assim. Tem algum personagem que você sonhou em fazer? Tipo assim, que você sonhou, você tentou, ou que você queria e não fez, ou um que você sonha ainda em fazer? Não, o pessoal pergunta isso, um personagem que eu gostaria de fazer, mas está em muito boas mãos, que é o Batman. Né? Eu sou o Batman e tal. Que está com o meu primo, Duda Ribeiro, que é dublador Seu também. primo? Nossa, que incrível. Ele dubla o Batman. Né? Então tá em muito boas mãos, está em família, tá muito. Mas seria um personagem que eu gosto, né? Inclusive a nossa família, muita gente dublando também. Meu filho Renan Ribeiro, diretor de dublagem, versionista, diretor. E ele pegou o Rafael, não é? O Rafael, Tartaruga Ninja, eu sempre faço questão de dizer que não foi jabá, foi teste. Inclusive, ele foi recusado a primeira vez, chamaram outra pessoa e quiseram testar ele de novo, aí ficaram naquele, depois testaram de novo. Então, não foi assim. Ele fez o teste direitinho. E ele faz hoje o Clarencio também, do Cartoon Network. Né? Sim. O Clarencio. O Rafael, aquele desenho é de 87? É isso? Aquele desenho é 80 e 87, 80, é por aí assim, 80 e um pouco, 88, 87. E interessante ver que aquele Rafael é o Rafael, é o pai do Rafael hoje dos cinemas. Não, literalmente. E tem uma outra curiosidade. Nesse meio do caminho, eu fiz esse primeiro, Rafael. Aí teve uma outra série do Tartaruga Ninja que o Duda Ribeiro fez, o Rafael, e agora meu filho fez o Rafael. Ficou em família o Rafael, né? Literalmente em família. A gente até tirou uma foto um dia com a Tartaruga Ninja aqui atrás, assim. Ficou literalmente em família. E o bom da animação, que a animação ali é você. Porque, por exemplo, o Robert Downey Jr. é o Robert Downey Jr. e você está dublando. A animação não tem um ator. Então, quem dubla é o ator. Então, das animações, você é o ator ali, incluso naquela... Você inventa personalidade, né? Você dá personalidade. A gente vai muito em cima do original, da voz do original, mas muito mais, porque eu sou old school. Então, old school é dublagem em imagem. Então, às vezes, a voz não tem nada a ver com a cara do personagem, mas
A gente vai na cara e cria uma voz para aquela cara, entendeu? É assim. Tanto que eu fiz o teste do Shrek, eu sempre conto essa história. Eu fiz o teste para o Shrek e acabei não me sentindo confortável e não me lembro se eu até fiz até o final, porque me pediram para fazer a minha voz. Tinham dois problemas. Primeiro que eu só vi o Mauro Ramos naquele cara, né? Porque quando o Bussunda faleceu, aí o Mauro Ramos já tinha dublado ele, inclusive o Bussunda, para quem não sabe, dublou em cima da voz do Mauro Ramos. Excelente sim. Dublador. O Mauro Ramos tinha dublado o filme todo e depois quiseram botar o Star Talent, o Bussunda veio e dublou em cima do Mauro Ramos. Ele não ouviu o inglês, ele ouviu o Mauro Ramos. E aí, quando o Bussunda morreu, pediram para fazer teste. Como eu faço o Mike Myers também em muitos filmes, e é o Mike Myers que dubla, pediram para eu fazer. Aí, quando eu cheguei, não é sua voz normal. Falei, mas minha voz normal aí não combina, porque o Shrek, aquele jeito dele, você já imagina uma voz mais assim e tal, né? E aí eu não me senti confortável. Acabou que eu não ganhei, graças a Deus. Ficou em muito boas mãos, que foi o Mauro Ramos. E às vezes incomoda um pouquinho vocês quando vem artista de fora que não é especialista em dublagem, dublar projetos? Porque tem filmes e tem até jogos também, né? Uhum. Às vezes incomoda do ponto de vista como espectador, né? Vamos dizer assim, caramba, podia ter ficado melhor. Como dublador, eu não entro no mérito, porque se você chama João das Couves, e o João das Couves é uma estrela e tal, quando você chama ele para dublar, tá tudo envolvido ali no nome dele. Se você bota lá, dublado por João das Couves, todo mundo vai ver porque é o nome do cara. O cara leva mídia. Se você põe dublado por Marco Ribeiro, não é bem assim, então tem a ver com o nome da pessoa, né? Com o marketing. É um marketing, né? Marketing pessoal. Então eu não entro nesse mérito. Eu acho que é assim, fazer o que o Robert Downey Jr. ganha milhões para fazer o filme. Eu dublo ele e a diferença é abissal. Pouquinho, né? Um pouquinho. Um zero ou outro, coisa. Né? Alguns zeros ou outros, muitos zeros. Vamos fazer uma brincadeira aqui? Eu tava louco para fazer essa brincadeira. Vamos lá, Matheus. Eu vou falar o personagem e você faz uma frase dele mais icônica, uma frase que você gosta, uma frase que te marcou, enfim. Aí você segue a frase que você quiser desse personagem. Pode ser? Vamos lá. Então vamos iniciar com o Flink, que a gente não comentou, né? O Flink da Vida de Inseto. Princesa Ata, eu acho que eu fiz uma bobagem, mas eu prometo que eu vou consertar, tá bom? Eu prometo que eu vou consertar. Isso aqui é uma pedra. Eu sei que é uma semente, mas finge que é uma pedra. Incrível, nossa, que incrível. Sabe o que é legal do Vida de Inseto? Só quebrando um pouquinho a brincadeira. A minha namorada, eu comento várias vezes dela, ela faz aquela formiguinha que fala morri, 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 sabe, numa cena? E ela fala igual, tipo, nossa, você consegue dublar igualzinha. E agora é incrível. Vida de Inseto é incrível, né? É muito legal. O Máscara do desenho. Sim, vamos ao Cocobongo. Demais, alguém me segure. Nossa, muito, muito. Mike Myers, só que eu quero ele em Austin Powers. Austin Powers, ele fala alguma coisa assim. Eu tô me lembrando aqui da cara dele. Baby, vamos lá, baby. Ele faz senhor gordão também. Vamos conquistar o mundo, né? Ele faz aqui o outro vilão. Vamos conquistar Evil, né? o mundo, Dr. Evil, Às vezes a voz vem quando você vê o personagem. Tanto que eu tive uma dificuldade, tô tentando me lembrar dele aqui para ver se a voz vem. Demais, demais. Jim Carrey. Jim Carrey? Tem esse aí, né? O Máscara. E tem o Jim Carrey... como é que é? Indiciado! Indiciado! Eu fui indiciado! Eu fui indiciado! Eu fui indiciado! Indiciado! Que é as diretoras de Dick Jane, né? Dick Jane, Dick Jane, Indiciado! Que incrível! Juro pra você, eu vou dormir sorrindo, eu acho que não vou conseguir envolver isso aqui, isso é incrível. Legal. Tom Hanks em Terminal. Eu quero voltar a Cracóvia. Eu preciso voltar a Cracóvia, mas antes precisa ir a Nova York. Preciso ir a Nova York para pegar autógrafo. Esse é remédio para bode. Esse não é remédio para mim, esse é remédio para bode. Demais. E ele em Náufrago?
O náufrago ele vem. Wilson! Wilson! Eu não vou ficar nessa ilha falando com uma bola de vôlei! Wilson! Wilson! As pessoas pedem para falar Wilson, né? Faz a voz do Wilson, né? Faz o seu Wilson, senhor Wilson. Senhor Wilson. O Rafael, esse desenho, eu já falei para você que eu assistia, eu vi um vídeo que você fez a voz, e me remeteu tanto esse desenho que eu comecei a procurar, eu quero assistir ele de novo. De tanto que remeteu aquela nostalgia tão gostosa que eu tenho. Rafael de Tartarugas Ninjas. Era desse jeito mesmo, Mestre Splinter. Eu acho que eles foram para aquele lado. Nós precisamos parar o Destruidor, senão ele vai conquistar o mundo. Que demais, cara. Que incrível. O Yusuke, aqui, ó. Ele aqui, ó. Tá aí, ó. Genkai, sua velha maluca! Não conheci o outro mundo por querer! Leigan! Que incrível, cara. Que incrível. Eu tava falando com um amigo meu, e eu falei assim, nossa, eu vou entrevistar o Marco Ribeiro, nossa, meu Deus, não acredito. E ele falou assim, nossa, que incrível, e a gente se empolgou, amigo Vitor, um abraço para ele. E aí ele falou assim, eu falei, Vitor, sabe quem que ele faz? Ele falou, quem? Ele falou assim, ó, ele faz o Michael Kyle. Ele falou assim, nossa, então eu tô com ele todas as manhãs, que eu assisto ele todas as manhãs. O Michael Kyle. Júnior, seu cabeçudo. Você quer dinheiro para ir pro shopping, né? Você quer gastar dinheiro no shopping? Não? Demais. O Woody, que é um dos mais incríveis, mais famosos. O Woody. Mas, você é um brinquedo? Você é um brinquedo? Tem uma cobra na minha bota. Vamos lá, cowboy, avante! Quem investiu na água do poço? Alguma coisa assim. E para finalizar, vamos finalizar com uma frase bem bacana dele, o Homem de Ferro. Eles podem levar minha casa, minhas coisas, minha indústria. Mas uma coisa eles não podem levar de mim. E muito menos esse coronavírus. Eu sou o Homem de Ferro. Incrível, Marco. Meus parabéns. Obrigado, Matheus. Obrigado aí pelo carinho. Como eu falei, eu fiz esse canal para poder falar coisas sobre esse universo que eu gosto tanto. Para te provar como eu gosto tanto. Uau! Que barato, cara. Isso aqui, literalmente na pele. Na pele. Isso aqui é um pouquinho você, porque você interpretando os personagens também faz a gente se apaixonar por eles, as falas, os momentos, você faz parte daquilo, né? A atuação também vem da voz, também vem do que a gente escuta. Essa nostalgia de assistir, de escutar você, lembrar do passado, lembrar de filmes que a gente se emocionou. Eu cheguei a chorar no cinema com a morte dele, inclusive. Então, você faz parte disso e como eu falei, eu comecei a fazer esse canal para realizar algumas vontades, né, de falar, de expandir, de conversar com pessoas sobre o assunto. E talvez hoje seja o dia assim mais emocionante. Foi a pessoa que eu falei assim que mais me marcou. E Poxa, eu legal. só tenho a agradecer imensuravelmente você a estar aqui conversando comigo, a sua humildade de todo momento que eu fui falar com você, você conversou comigo. Não, claro, podemos sim, vamos marcar. Muito obrigado de verdade. Estamos aí e a gente tem que prestigiar, né, quem faz um bom trabalho e também é por causa de vocês, né, do seu público, de você que a gente está aí, que a gente está tendo esse reconhecimento. A gente trabalha duro ali no estúdio, frio às vezes, sozinho e tal, e graças à internet e a vocês que apreciam a boa dublagem, né, prestigiam a boa dublagem, como eu costumo dizer lá no meu Instagram, e graças a vocês a gente está tendo esse reconhecimento, né, do público, inclusive na rua já as pessoas reconhecem a gente, às vezes reconhecem pela voz. Isso é gostoso, é muito bom. Eu imagino uma pessoa na fila do banco, sei lá, aí você fala, por favor, aí a pessoa vira e fala assim, meu Deus do céu. Já aconteceu algumas vezes num restaurante. Às vezes eu estava com um problema num voo uma vez, o voo atrasado e tal, então quando eu fui falar com a menina do balcão, ela subiu o olho, você faz dublagem, não faz? E aí já veio aquilo tudo, já aconteceu algumas vezes, sim. Sim, que marca, é muito marcante, muito obrigado de verdade. E, continue com esses grandes sucessos. E agora, sabe o que eu vou fazer? Sendo sincero, eu vou acabar aqui.
eu vou começar a assistir Yu Hakusho de novo. A experiência vai ser diferente. Assim, pô, quem tá fazendo, eu conheço o Marco Ribeiro, tá fazendo, eu falei com ele, é impressionante. Muito obrigado. Não, você sabe o que é engraçado, rapidinho falando de Yu Hakusho? Claro. Às vezes eu vejo cenas, eu falei, cara, eu não me lembro que eu falei isso, cara. Eu falei, meu Deus do céu. E eu já vi cenas assim que você esquece completamente, né? Sim. Eu já vi filmes, pra você ter ideia, que eu já vi filmes, sou eu? Onde é que eu dublei isso? Aí eu assisti um filme como um espectador, que nunca tinha visto o filme. Falei, meu Deus, onde é que eu dublei? Eu comecei a ficar nervoso, porque eu não me lembrava de absolutamente nada do filme. As pessoas não têm noção que vocês não veem o filme, né? Só vê a boca falando, tem isso. Né? No caso, agora, nesse filme mais de ponta, tem isso. Mas antigamente, nesse filme, por exemplo, era o filme todo, mas só que você dublava em partes, né? Mas eu não me lembrava, porque às vezes você recorda de uma cena e tal. Eu reconheci, sou eu? Rapaz, é minha voz. E eu não lembrava do filme, da história do filme. Muito obrigado mesmo por esse carinho de vocês. E estamos aí, se o pessoal puder seguir a gente lá, @marcodub, né, no nosso Instagram. O nosso canal do YouTube é Marco Ribeiro Oficial. E estamos aí. E o TikTok também, Marco Dublador, alguma coisa. A gente está por aí, pelas mídias sociais, Twitter, por aí. É só procurar. Pessoal, quem segue aqui o MRZ, se não seguir o Marco Ribeiro ainda, não sei o que está fazendo, que não está seguindo ainda, vai seguir. E é isso, pessoal. Eu vim fazer esse bate-papo com o Marco Ribeiro, fiquei até emocionado. E é um prazer muito grande estar fazendo esse vídeo para vocês. Então deixa seu like, se inscreve no canal, vai lá no canal dele, se inscreve também, vai no Instagram, tem muita coisa bacana no Instagram, ele tá fazendo live direto agora, e é muito gostoso você escutar isso, bater um papo, ver ele outros dubladores, vozes, outros dubladores também, enfim, não perde tempo, vai lá, se inscreve. E é isso aí. Muito obrigado para você que assistiu até aqui. Eu, com o Marco Ribeiro, vou ficando por aqui. Valeu, abraço. Obrigado, Matheus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.